Então nós vemos, segundo a Escritura, que no além, depois da morte, há reconhecimento daqueles que tiveram aqui e há reconhecimento também uns com os outros. Por exemplo, em Isaías 14, o texto diz que os príncipes do inferno se levantaram dos seus tronos para receber Nabucodonosor na chegada e zombar dele. Também aqueles que foram por ele mortos, os reis, os servos, as nações que ele dizimou, também o receberam com escárnio quando ele chegou no inferno. Há reconhecimento uns dos outros lá no inferno e também reconhecimento uns dos outros lá no céu. Há reconhecimento também daqueles que viveram aqui na Terra com doenças e enfermidades mentais, Alzheimer, avançado, síndrome de Down e outras síndromes em que há uma certa debilidade ou diminuição da cognição. No além, isto é restaurado. A pessoa tem plena consciência. Não vai ter lá na vida por vir pessoas com síndrome de Down, porque Deus vai curar essas pessoas e encontrarão seus pais em pleno conhecimento. Assim, a Bíblia promete que há um encontro com plena comunhão, pleno amor e plena alegria. Fique conosco, vamos para a nossa aula. Não há forma de se arrepender lá no inferno, porque a operação do Espírito Santo é para esta vida. Aí está o erro da doutrina católica apostólica romana, de que se você interceder por alguém que morreu nos seus pecados e pagar penitências, pagar missas, essa pessoa pode ser tirada do purgatório. Jesus destrói essa ideia. Um tormento, uma chama, um fogo que devora a alma. Pastor, como é que um fogo pode devorar a alma se a alma é espiritual, é um espírito, é imaterial? Eu não sei, de fato ninguém sabe como é que o fogo do inferno está agindo hoje. Mas o fato também é que você coloca um prato lá no micro-ondas e não há fogo, não há chama, não há combustão. E sua comida sai quentinha de lá. Você também vai para a praia e não há fogo na sua pele. E o sol também não é uma bola de fogo, tá? O sol ele age por fusão e radiação. Fusão nuclear. E irradia essa fusão nuclear, esses fótons. Tá? Então, e você é queimado por essa radiação solar. Mas o sol não tem fogo. Então Deus tem várias formas de fazer fogo ou sensação de queimar sem ter fogo. Tá? O fogo é uma dessas formas de queimar. Deus pode fazer um fogo espiritual para queimar as almas. Então, ele diz assim, olha, filho, uma outra realidade. É impossível passar do além, tá, do inferno para o céu. Então disse-lhe, porém, lembra-te que recebestes os teus dias bens e Lázaro males. E aqui não é salvação pelo sofrimento. Não pensem que é isso que está ensinando. Mas está ensinando que ele, embora tenha recebido coisas boas, ele nunca reconheceu a Deus em sua vida como seu benfeitor, genuinamente. Ele foi um homem sem religião, tinha religião, mas desprezava uma vida de comunhão com Deus. Lázaro, embora fosse um homem que recebeu males em sua vida, alimentava a comunhão com Deus. Tanto é que ao morrer, ele foi levado pelos anjos. Isso é bonito. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Os anjos vieram escoltá-lo, levá-lo aos portais eternos, onde ele foi recebido com alegria. Mais um santo que venceu o sofrimento desta vida. Mais um crente que permaneceu fiel a despeito da doença, da pobreza, da má sorte, das desventuras da vida, das enfermidades, da vergonha que a pobreza traz, que a doença traz. Envergonhado na porta de alguém pedindo comida. Porém, ele suportou a provação, como Jó. Ele fechou os olhos para este mundo, ele abriu imediatamente os seus olhos numa vida de glória, uma vida eterna, uma vida em que ele foi escoltado pelos poderosos seres
que Deus criou, os anjos, até a porta do céu. E lá entrou, e Jesus diz que são recebidos os crentes com festa. E ele foi um desses crentes. É por isso que ele foi salvo, não é porque ele era pobre. Não basta ser pobre para ser salvo. Tem gente que acha que se for muito pobre, muito humilde, você é salvo, eu sou pobre. Você pode ser pobre e ir para o inferno se você não se arrepender e não crer em Jesus Cristo. Então, a salvação é por crer no Senhor. E ele acreditou que Deus era o Deus salvador dos pecadores. E então, foi isso que a fé que o justificou. Então, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. E também, nem os que de lá passar para nós. Então não há meios de sair, como eu falei, de um lugar e ir para o outro. Não há meios de sair. Então, ele falou assim, não, então mande alguém na casa dos meus pais. Outra verdade, esquece espiritismo. Jesus destrói aqui a ideia de espiritismo, que os mortos vêm falar com alguém, que eles vêm anunciar. Não vem, não vem. Os mortos não podem vir anunciar porque é uma barreira colocada por Deus. Então, se você é espírita e acredita que existe um Deus, Pai das luzes, que existe Jesus, saiba, Jesus diz que não há possibilidade de alguém sair do plano espiritual, bom ou mal, e vir para o plano terreno. E a partir daqui você decide se quer ser espírita ainda ou não. Eles responderam, eles têm Moisés e os profetas. Ele quer que ele vá lá pregar, ressuscite, e vai lá e ele fala, não, eles têm as escrituras. Moisés e os profetas significa o Pentateuco, 5 livros de Moisés, Pentateuco, e os profetas, tanto maiores quanto menores. Bom, os 39 livros do Antigo Testamento, até então nessa parábola. Eles têm em mãos a palavra de Deus. É isso que Jesus quer falar. Não, mas se alguém... Eles não acreditam, não, eles são igual eu, eles sabem que existe, mas eles não ligam para essas coisas. Para muita gente, a religião é o ópio do povo. Serve só para o povão, para controlar as massas. Mas não para uma pessoa intelectual. E talvez esses homens fossem assim. Nós somos uma elite, não acreditamos nessas bobagens, nesses folclores. Então, Jesus ensina que aquele que não acredita nas Escrituras é réu do fogo do inferno. É réu do fogo do inferno. Não importa quão bom você seja, não importa o tanto de gente que tenha no seu velório, no seu funeral, você está no inferno. Então, ele diz, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Parece que eles consultavam mortos, não é verdade? A ideia é que eles tinham mais tendência a acreditar que os espíritos andavam pela terra do que nas pessoas vivas, como existe hoje em dia, as pessoas fazem hoje em dia. Se você pregar o evangelho, eles desprezam. Mas se você disser que veio o espírito de um médico alemão conversar com alguém, as pessoas põem até a mão no queixo para ouvir. Porque os homens têm coceira nos ouvidos para acreditar em histórias miraculosas desse nível. Mesmo que não seja milagre na Escritura. Então, Abraão responde na parábola. Se eles não ouvem a Escritura, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Jesus está falando da situação, não só dos irmãos do rico, mas de todos os homens que não acreditam na Bíblia, e também dos homens modernos, e da sua própria ressurreição, onde ele volta, aparece a mais de 500 pessoas, as pessoas testemunham, escrevem o seu testemunho, registram nos pergaminhos, nos manuscritos, os quais nós temos hoje traduções, versões do grego, no hebraico, traduzidos de manuscritos muito antigos, e ainda assim as pessoas não acreditam. Dizem que a Bíblia, papel aceita tudo. E papel é o meio que nós nos comunicamos, né? Inclusive, documentos são escritos no papel. Eletrônico, mas tem papel também. Hoje é eletrônico, né? São documentos humanos que nós acreditamos. Livro de história que nós acreditamos. Inclusive de teorias que não são confirmadas, mas nós muitas vezes acreditamos nelas. Escritas em papel, escritas por seres humanos.
Então, Jesus diz, e põe isso nos lábios de Abraão, que mesmo que ele ressuscite, as pessoas que não creem na palavra de Deus nunca acreditarão. Então, essa última realidade, este nível de morte espiritual, é que o rico não entende, ele continua não entendendo a Escritura, porque não há esclarecimento no inferno, não há iluminação no inferno, não há aprendizado de coisas novas a respeito de Deus lá no inferno. Ele continua não entendendo, não entendeu sua vida inteira, que precisava servir a Deus melhor, e continua não entendendo. Portanto, você que está ouvindo hoje esse estudo a respeito dos relacionamentos do céu, as pessoas se conhecem. Nós vemos em Isaías, conheci crentes que perderam filhos, crianças, vão encontrar seus filhos, e os seus filhos vão reconhecê-los, mas vão estar agora num nível de maturidade, uma fase adulta, como Adão foi criado, mas se reconhecerão. Então, ame a Deus, se esforce, viva uma vida de santidade, se arrependa dos seus pecados, busque o céu, busque a presença de Deus. E você que está desviado, que está fora dos caminhos do Senhor, bela oportunidade para você não ir para um lugar de tormento, não se tornar ímpio, não se tornar um homem duro de coração, que é repreendido várias vezes e continua na incredulidade, sempre nos mesmos erros. Arrependa-se. Deus é bom e Deus perdoa o pecador que se achega a Ele nesta vida. Deus te abençoe.